As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas para toda a vida. Gestos, hábitos e personalidades geralmente são formados nessa época. É por isso que é tão importante trabalhar valores na educação infantil. E é a literatura uma das aliadas. No Quarta Capa de hoje, você vai ver livros que educam para a vida e conhecer uma turminha esperta que não perde tempo na hora de aprender. O autor relata sua experiência de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Por muitas vezes a gente sempre diz me ama, mas a gente precisa dizer um pouco mais te amo. Interessante. E vocês usaram também a música, né? Como que foi o processo de escolha das músicas? Com certeza, a gente buscou as músicas antigas de cantiga de roda e adaptou para o sertanejo, né, usando o acordeão, que é um instrumento bastante típico, né, para chamar a atenção das crianças. Através, né, do personagem, a criança realmente ela viaja para a história, ela se transporta para a história. Você tem que fazer com que a criança acredite. O mais difícil é convencer a criança de que aquela história é verdadeira. Se você consegue fazer com que a criança viaje na sua história, no final da história ela vai querer mais história. Na história da Passarinha Me Ama, as crianças lidam com sentimentos variados: surpresas, gargalhadas, perdas, superação. Uma mistura de emoções bem parecida com as que a vida vai exigir dessa garotada. Além de usar a história para entreter, eu gosto de dizer que a história ela sempre ensina alguma coisa, né? Ela deixa no coraçãozinho da criança uma mensagem, uma lembrança do que aquela história quis dizer para ela. Então, a história pode aproximá-la de algum momento que ela está vivendo na vida, de algum momento em casa, ou algum momento na escola, de alguma situação. E talvez através da história ela consiga superar, né? Ou ela consiga compreender aquela situação de uma maneira melhor. A passarinha me ama e tinha o outro passarinho. E os dois se encontraram e tinha a dona Corujinha. Ela falou te amo de novo e apareceu o passarinho te amo e eles apaixonaram. E teve muitos filhotinhos. Histórias que prendem a atenção, encantam e educam. Se transportar para o mundo mágico nem sempre é preciso sair da realidade. E para muitas educadoras e professoras é bom que seja assim. Cada história pede uma música, cada música pede uma emoção. E é assim que a gente laça a atenção da criança. A literatura é uma arte, ela é um fenômeno de criatividade. O que ela faz? Ela representa o homem, o mundo, a vida. Então ela é um meio fantástico para você aprender, para você ensinar. Esta professora também aproveita a literatura para educar. As crianças já aprenderam sobre o que é o preconceito e como combatê-lo por meio das histórias. A literatura, a finalidade dela e do educador é desconstruir esses preconceitos, mostrar uma nova possibilidade de visão do outro, entendeu? Da cor do outro, da maneira do outro ser, agir. Então eu penso que a literatura é muito rica nesse momento. E as situações que você vive, você tem ferramentas interessantes, como os livros, para trabalhar essas questões. O faz de conta desperta a imaginação, estimula a fantasia e se torna uma linguagem que reforça valores. Compaixão, generosidade, lealdade, respeito. A gente tem que desenvolver esses valores dentro da família e fora da família. A escola tem que dar continuidade a isso. O trabalho realizado na UMEI funciona como uma porta de entrada para o mundo da literatura.
A escola participa de um projeto, né, com a parceria com a universidade, e que vem dar mais qualidade a esse trabalho, né? Vem estimular para que essa literatura seja uma literatura de deleite mesmo, que a criança venha criar o hábito de ler, o hábito de gostar desse universo literário. E quando o assunto é patrimônio cultural, entender o conceito é essencial para conseguir preservar essa riqueza. A novidade? Dá sim para falar do assunto com a meninada. E nessa história, é uma menininha de cabelo bem enroladinho que ensina as crianças a cuidar dos bens da cidade desde cedo. É assim que se escolhe o patrimônio cultural. Porém, não selecionamos o que é importante somente para uma pessoa, mas algo que seja significativo para um grupo. A história é uma menininha de cabelos muito anelados, que é para justamente também lembrar um pouco da população de Minas Gerais, como ela é efetivamente. E essa menininha, ela vai se perguntando o que é patrimônio cultural. E aí ela fala, são as grandes igrejas, são só os objetos antigos. E aí ela vai contando que não é só isso. E aí ela começa a pensar nela mesma. E ela fala que tem coisas que ela acha bonita, tem coisas que ela acha feia. E aí ela compara com outras coisas que outras pessoas acham bonitas e que ela acha feia. Ela vai observando os valores dela. Ela vai percebendo que ela não come de palitinho como os japoneses, que provavelmente eles não comem arroz com feijão todos os dias também. E com isso ela vai percebendo a cultura, que ela se veste de determinada maneira, que antigamente se vestiam de outra forma. E depois disso, ela começa a questionar que tudo aquilo, então, poderia ser patrimônio cultural. Mas e aí, como é que seria guardar absolutamente tudo? E que aí não seria possível. Então ela começa a se perguntar o que ela gostaria de guardar, que ela considera mais especial. Para a escritora, criar um laço entre a história e o dia a dia ajuda a compreensão. Acha que trabalhar a educação patrimonial é repetir que aquilo é importante. E não é. Em termos de lugares que são patrimônio cultural, o que eu pude observar é que o que legitima efetivamente aquilo são as lembranças positivas que a pessoa viveu ali. Então, que uma forma de trabalhar patrimônio cultural, educação patrimonial, por exemplo, para crianças, é criar lazer nos centros históricos. O tema pode ser variado, mas a forma que vai ser colocada tem que ser mais próximo desse universo infantil, de uma forma que ela entenda e que ela compreenda. Provando que não é preciso ser adulto para falar de assunto sério, essa escritora decidiu escrever sobre política para as crianças. E não pense que está cedo para falar desse assunto. A gente não pode esperar o estudante fazer 16, 17 anos, 18 para poder tirar o seu título de eleitor. E aí pensar, né, na política. Já tem que vir uma educação, você já tem que estar se formando para quando você chegar a tirar seu título de eleitor, você ter consciência que você vai fazer o melhor, né, para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. O livro Quem Será o Novo Rei fala sobre uma escolha de um candidato durante as eleições. E, é claro, não deixa de abordar outro assunto sério, a corrupção. A gente sabe que a corrupção ela não é só no cenário político, né? A gente tem corrupção na sociedade, né? Quando eu furo uma fila, eu estou realizando a corrupção. Quando eu avanço um sinal, eu estou realizando a corrupção. Então, eu acho que um tema hoje importante é a corrupção. E ele fala disso o tempo todo, né? Eu te dou uma coisa, em troca você me dá outra, né? Então, eu acho que são conceitos que precisam ser trabalhados com os estudantes, para poder ver se a gente cria seres, vamos dizer assim, mais humanos, né? Cidadãos responsáveis e conscientes e compromissados, não só com o presente, mas com o futuro e com o passado também. Usar a literatura para ensinar é, desde cedo, estimular valores. Valores como ética, caráter, né? Respeito. E levando a criança a perceber, por exemplo, aquilo que é importante para a escola, aquilo que é importante para a rua dela, aquilo que é importante para a cidade onde ela está. Piaget falava que valores são investimentos afetivos. Isso é fantástico, porque eu penso que a gente tem que tratar o ser humano como ser humano, ensinar esses valores e temos que perceber que uma criança de 3 a 7 anos de idade, ela está em construção da sua identidade.
Identidade se constrói com valores humanos. E quanto mais ela se apropria desses valores humanos, eu vou ter um ser humano melhor e uma sociedade mais justa. Lá na árvore para dar uma descansadinha. Mas ela pousou bem na árvore das corujas. E as corujas dormem de dia e acordam de noite. Mas o passarinho Nhama nem se importou. Continuou cantando mesmo assim. Me ama, me ama, me ama. Acompanhada dessa turminha, eu me despeço. Fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima. 1, 2, 3, tchau! A autor de gêneros como a tragédia, a comédia, a épica, a lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.